Hoje eu venho fazer um convite para vocês de autopercepção, de olhar para dentro e entender de qual forma os pais que a gente teve, a paternidade que a gente teve, a forma com que a gente foi criado, reflete na criação dos nossos filhos. A nossa família, ela é a nossa primeira base, né? Nossa primeira estrutura. É através dela que a gente tem o primeiro contato com o mundo, que a gente conhece passa pelas primeiras experiências. E isso nos traz uma referência muito forte. Se estrutura a nossa primeira base a partir dali. Então, essa referência, ela nos acompanha durante toda a nossa vida, durante a nossa adolescência, a nossa infância, a nossa fase adulta, principalmente. E muitos dos comportamentos que a gente tem como pais, a gente tira de base aquela referência do acolhimento que nós tivemos na nossa infância. E vira e mexe, a gente pode se pegar assim, reproduzindo comportamentos que eram dos nossos pais. Porque assim, a gente aprendeu daquela forma e a gente passa isso. Só que essa referência, ela pode vir tanto pela parte positiva quanto pela parte negativa. A gente pode reproduzir comportamentos que a gente acredita que sejam ideais, como a gente pode reproduzir comportamentos que não foram legais para a nossa vida, que não nos acrescentaram. E nesse momento, a gente deixa de ser o pai e a mãe que a gente gostaria de ser para os nossos filhos, para ser o pai que o nosso pai foi pra gente. Então, assim, tem aquela regra, né, famosa de que a gente dá aquilo que a gente tem, mas não é bem assim, porque cabe a nós quebrar ciclos negativos. É nossa responsabilidade parar de reproduzir aquilo que é indesejado, porque do contrário, a gente continuaria passando de pai para filho, para neto, os comportamentos que a gente não gosta, que não foram legais para a nossa formação como ser humano. Vou dar um exemplo. Um pai que tratou o filho assim de forma agressiva durante toda a infância, gritando, falando alto, repreendendo o tempo inteiro, tirando a liberdade dessa criança. E essa criança, quando ela se tornar pai, ela tende a tratar o filho da mesma forma, gritando, repreendendo, sem perdendo mesmo o controle, sem tendo consciência do mal que aquilo está fazendo, que ele está reproduzindo o mesmo mal que ele sofreu. Então a referência é uma coisa muito positiva se a gente usar ela ao nosso favor, né? A gente tem muita coisa que a gente traz positiva da nossa infância, de ensinamento, e tem muita coisa que a gente pode escolher parar de reproduzir. Aí vem a pergunta, né? Mas como que eu vou parar de reproduzir esses comportamentos? Bom, com uma tomada de consciência, a gente precisa primeiramente olhar para a nossa infância e acolher aquelas dores, aquelas angústias, aquelas feridas que ficaram da nossa primeira infância. Então é fundamental esse processo de se permitir olhar para trás, de lembrar de qual criança que a gente foi, de lembrar de qual criação que a gente teve dos nossos pais, para finalmente perceber da onde que vem certos comportamentos nossos. E vale lembrar que junto dessa lembrança da nossa infância podem vir alguns sentimentos que a gente precisa se permitir viver novamente, seja dor, seja felicidade, e olhar para trás sempre que for preciso. Sempre que for preciso fazer esse movimento de autopercepção para ver, para prestar atenção mesmo da onde que tá vindo aquele comportamento que é indesejado na gente. E escolher de forma consciente não reproduzir mais. Falar, olha, eu não quero mais ser essa mãe pro meu filho, eu não quero mais deixar de castigo por horas, eu não quero mais gritar com ele. E aí isso é uma escolha que só cabe a você. E aí depois vem a parte da prática, que é onde a gente coloca o nosso cérebro para funcionar. E o cérebro é um músculo, ele precisa ser exercitado. Hábitos não são criados do dia para a noite. A gente pratica, a gente tem tentativas de erros e acertos,
E a gente precisa praticar